Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Bom dia, amigos. Estamos de volta aqui no Congresso de Hormonologia 2026 e já estamos, infelizmente, já no último dia, no sábado, aqui em Alphaville, São Paulo. E tivemos uma entrevista ontem tão interessante que teve que fazer replay. Sirlene, foi excelente a sua entrevista ontem. Muito obrigado por aceitar mais uma vez estar conosco. Imagina, é um prazer estar aqui novamente e vamos bater um papo, né, sobre a Sim, menopausa, para passar mais informações para as nossas pacientes. é verdade. E falando em menopausa, quais os principais desafios que a mulher tem durante a menopausa? Olha, são todas as sintomatologias, né, que muitas vezes elas não associam com a menopausa. Dor de cabeça, tontura, labilidade emocional, ora ela tá bem, ora ela quer matar uns 3 de uma vez, zumbido no ouvido, taquicardia, dor muscular, dor articular, libido baixa, vagina ressecada. E às vezes a paciente associa isso a zumbido no ouvido é labirintite. Pode ser? Pode, mas nesse momento da menopausa, quando a gente faz a reposição hormonal, às vezes começa a resolver um a um esses problemas. Sim, Então, é bem interessante fazer a reposição hormonal, principalmente com o uso de hormônios bioidênticos. certo. O que é bioidêntico? Bioidêntico é a mesma molécula que é o mais parecido com o hormônio que nós temos. É sintético, porém é bem É muito similar. muito similar. Isso, é o mais similar que existe. Entendo. Só que pode acontecer que de repente não dê resultado, em algum momento? Olha, Você falou é muito difícil, porque quando a paciente chega no consultório, às vezes ela vem já para fazer reposição hormonal. E não certo. é assim. A Uhum, paciente tem que fazer uns exames para a gente responder a principal pergunta: você pode ou não usar o hormônio? certo. E às vezes, quando ela chega, às vezes ela vem tomando um oral e eu pergunto: "Mas cadê os seus exames?". "Não, o clínico geral, o médico não passou nenhum exame, ele só me passou esse hormônio". Aí eu Entendi. falo: "Não, vamos parar e vamos responder a principal pergunta, se você pode ou não usar o hormônio, E porque pode acontecer que a pessoa não possa usar. Em que pode". momentos, em que situações seriam que ela não poderia usar? O mais agravante é quando a paciente tem um nódulo, e esse nódulo é estrogênio dependente. Certo, E se chegar o caso de erroneamente dar o estradiol, esse nódulo ele vai se alimentar do estradiol e certo. vai fazer mais Então você mal tem do uma que bem. lista de perguntas para extrair isso da paciente, E né? principalmente os exames, o E os exame exames também físico e é. exame laboratorial. Entendo. Então não é simplesmente Não, tomando, e esse é o grande defeito e problema de quando a pessoa de repente vê uma vizinha tomando um certo hormônio, isso, e ela quer acompanhar o mesmo tratamento e não é assim. não é Ela não assim. pode chegar tomando a mesma coisa que a vizinha, porque a Não. situação dela é outra. E assim, no bioidêntico a gente faz um tratamento, a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento individualizado, o Certo, que é excelente. Porque ele vai variar de acordo com o peso da paciente e de acordo com os exames da paciente. Então, cada paciente é única. sim. Então, ela vai ter aquela quantidade de hormônio para o peso dela e para os exames dela. E que encaixando isso, dá um resultado fantástico. Excelente, muito bem. E tem algum problema mais agravante também na menopausa, fora esses mencionados? Olha, o principal
é a osteoporose. Osteoporose. Que Esse é o mais grave. É o mais grave, porque a labilidade emocional dificilmente vai te levar para o pronto-socorro, a vagina ressecada não vai te levar para o pronto-socorro, um ataque cardíaco talvez É um leve. desconforto, É um né? desconforto, mas uma fratura de cabeça de fêmur, uma fratura de punho, né? E uma fratura de vértebra. Só para vai explicar levar. melhor para os nossos ouvintes, telespectadores, é importante explicar o que causa a osteoporose. É bem conhecida hoje, mas é a fragilidade dos ossos, não é isso? Isso, Ela perde a calcificação. o osso começa a ficar muito poroso. Poroso. Porque o que acontece na nossa vida toda? Ocorre um equilíbrio entre o osteoclastos e os osteoblastos, entre a destruição e a reconstrução óssea. Certo, Só que na menopausa esse equilíbrio vai se perdendo. entendi. Os osteoclastos vão destruindo o osso e os osteoblastos não vão renovando esse osso. Porque o osso não é só cálcio. O osso tem duas matrizes, a matriz de colágeno e a matriz mais endurecida, que é cálcio, fósforo, magnésio. Então, quando a gente pensa no colágeno, a gente pensa no estradiol, porque o estradiol, ele faz parte da síntese do colágeno. É a mesma história do bolo. Eu vou fazer um bolo, posso ser a melhor boleira dessa cidade, mas eu vou fazer um bolo, falta trigo. E se eu falar assim, eu vou fazer esse bolo assim mesmo, esse bolo sai bom? De jeito nenhum, esse bolo sai péssimo. E o cálcio é como se fosse o tijolo, né, de uma casa. É o cimento, na verdade, né? Não, Que fortalece. Não, ele é o tijolo. O tijolo mesmo. O cálcio, ele é o tijolo. Certo. Mas o colágeno, ele é o cimento. O colágeno que é o cimento. O colágeno é o cimento. Certo. Então, se eu colocar, empilhar vários tijolos um em cima do outro, vai fraturar, vai cair. Dá um vento, vai cair. É verdade. Não adianta como eu empilhar, do jeito que eu empilhar, ele vai cair, porque não tem o cimento que firme um tijolo, que una um tijolo ao outro. Mas se tiver o cimento e o tijolo, deu tudo certo, E né? na questão do colágeno, tem uma forma orgânica também de fazer essa reposição, né? Quando a pessoa tem falta de colágeno, tem muitos alimentos com colágeno, né? Sim. Isso O colágeno que se toma, já foi até pesquisa, até de Fantástico. Certo. O colágeno que toma oral, ele é uma molécula muito grande. Então, do mesmo jeito que entra, é o mesmo jeito que vai sair. Entendi. Ele nem é absorvido. Não absorve. Não absorve. O colágeno, ele é uma proteína reparadora. Tá. Então, ele precisa, a pele, para ativar o colágeno, eu preciso agredir essa pele, seja com laser, seja com a radiofrequência, seja... Tem aquelas agulhas, né? Microagulhamento. Microagulhamento. Ativa também. Ativa também. Por quê? Passou por um processo de agressão. E aí ativou o colágeno. Certo. E aí ele vem reparando. Então o nosso corpo ele produz, só que ele tem que ser ativado. Isso. E um creme de colágeno. Não vai absorver. Não vai absorver, porque Entendi. agora tem um creme coreano com agulhas. Então quer dizer que cai por terra todos aqueles alimentos que tem colágeno. Eu vou comer isso que tem colágeno. O organismo não absorve, ele vai embora. Aquele sachêzinho que compra, né? Sim. Pode melhorar ali 1%, 2%, né? Mas a absorção é bem muito pequena. pouca. Entendi. É muito pouca. Entendi, interessante. E no caso da mulher, como que ela poderia, de repente, mudar isso com o seu tratamento em consulta? Ela precisa, é uma mudança do estilo de vida, porque são vários pilares. Tá. Você constrói uma casa não em cima de um pilar único. Eu vou fazer somente a reposição hormonal. Não é só isso, não é só uma coisa. É uma atividade física, é uma dieta balanceada, é um acompanhamento com o nutricionista que vai passar uma dieta, né? É o acompanhamento médico que vai passar os hormônios. E fazer atividade física é essencial, principalmente musculação. Prescrição médica. Porque a perda da massa muscular e óssea, ela é progressiva e na menopausa ela se acentua muito mais. Entendi. Então, quando você faz a reposição, associa atividade física e uma dieta... E há relatos de jovens também com esse tipo de problema ou é somente 40 a mais? A partir de 40 a mais ou 60 a mais? As meninas
né, mais jovens, elas têm essa secura vaginal, porque o uso do anticoncepcional oral, ele é difundido, ele é vendido como se ele fosse uma coisa uau, e não é, E não é. né, Pelo contrário, né? pelo É o contrário. causador de divórcios que eu já escutei aqui. Ele aumenta uma proteína no fígado, chamado SHBG, e baixa a testosterona total e livre. Eu atendi, por exemplo, uma menina de 15 anos, ela chegou no consultório e ela já chegou falando assim: "Ai, doutora", estava ela e a mãe dela: "Ai, doutora, eu estou com muita anemia". Eu olhei para aquela moça extremamente corada, aí eu examinei ela, eu falei: "Olha, não parece anemia, mas você toma anticoncepcional?" Aí fiz a minha anamnese, e ela tomava anticoncepcional desde os 12 anos. Não somente pela parte que ela não queria menstruar, não pela Entendi. parte da contracepção. Às vezes até a prevenção de acne eles tomam também, Isso. né? E aí, essa moça, quando ela retornou na consulta, ela tinha um SHBG, que o ideal é em torno de ali 15, 20, ela tinha 300. E a testosterona dela estava inferior a 10. Eu falei: "Olha, a testosterona da minha mãe está melhor do que a sua". Imagina. E assim, então, se a gente pudesse pensar, né, tem muita gente que pensa: "Ah, então tá muito fácil, é só repor a testosterona", mas tá errado, Não é só isso. não, Não tá vai tratar na errado. raiz, né? A gente tem que tirar o causador, que é o causador é quem? O anticoncepcional oral, Sim. tirar o anticoncepcional, e aí, como ela é muito jovem, naturalmente a testosterona vai Vai subir e restabelecer. vai equilibrar o SHBG e vai subir. Então, a gente tem esses casos e a paciente começa a ter outra qualidade de vida. Entendi. E teve uma paciente que retirou o anticoncepcional e ela disse: "Nossa, eu senti tanta melhora, eu me sentia tão mal, tão cansada, sem libido, desânimo, eu já queria até separar do meu marido, e agora eu me sinto tão bem, tão bem". E o pior, que é uma droga que você vai lá na farmácia e você escolhe qual a droga que você vai comprar. Porque Cara, não precisa de receita, não precisa de nada, você chega lá e escolhe. é só informação. É É, só uma consulta ali com o médico, com você já é direcionado. sim. Não, na farmácia é o balconista ali, né, Ele mesmo pode ele orientar. mesmo, ou então ela já chega porque a amiga está usando, e ela já chega escolhendo aquele. Entendi, entendi. Que interessante, né? Como é importante o conhecimento, né? Sim. Buscar conhecimento, passar a ter uma rotina em visitar o ginecologista. No caso, você orienta seus clientes a tomar anticoncepcional oral ou você acha que é um veneno? Não, Tem eu na outros verdade meios tem outros meios. anticonceptivos. Tem outros meios que utilizam outras vias, que não vai ter uma metabolização hepática, O né. DIU você recomenda? O DIU hoje tem o mini DIU, Mini DIU, para as meninas que não têm filhos, para as nulíparas, né, que nós chamamos. Nós temos o mini DIU de prata, ele pode aumentar um pouquinho o fluxo, mas não aumenta tanto quanto o de cobre, certo. e ele tem uma duração de 5 E o anos. fato é o de ser de prata. É o Ser de prata. minério que faz a diferença. Isso, apesar dele ter um pouquinho de cobre, mas ele é revestido todo em prata, porque Entendi. o cobre em contato com o endométrio, ele vai aumentar, vai irritar aquele endométrio e vai aumentar muito o fluxo menstrual daquela moça, né, daquela Uhum. mulher. E tem esse mini DIU e tem o DIU, que é para mulheres que já gestaram, e que dá um resultado fantástico, mas a gente tem que sempre obedecer o tamanho do útero, para não Entendi. colocar um DIU desproporcional. Sim, sim. Interessante. E tem os DIUs hormonais, né, o DIU Cailena, o DIU Mirena, eles são fantásticos, tem o Implanon também. Planou. Agora, relacionado à menopausa, qual que é o maior mito que você considera? Hormônio dá câncer. O hormônio da câncer. Aí eu É o que ouvi todo mundo dizer pensa. que hormônio dá câncer. E assim, teve uma pesquisa muito antiga que usou, um público de mulheres que tinham muitas patologias cardíacas, já tinha histórico de trombose, então, e principalmente a via oral. A Certo. via oral, ela tem um fator trombótico mais aguçado, né, tem mais Sim, risco a via oral. entendi. Mas se você perguntar: "É melhor ela fazer via oral
ou não fazer nenhuma, é melhor que ela faça via oral. Porque a chance também de uma trombose é baixa, né? Agora, uma coisa que eu acho que falta um pouco por parte das mães e por parte de algumas profissionais é orientar as jovens sobre a questão do uso do anticoncepcional oral, que a falta de libido causa. Porque elas não sabem que, de repente, a falta de libido vai prejudicar o casamento, por exemplo. Sim. E, de repente, ela pensa, eu tô com falta de libido, não tenho vontade, e, de repente, ela pensa que é problema no amor, é problema de sentimento, mas não é isso. Não E é o isso. marido do outro lado também, né? Então, a gente já pegou alguns casos, sabe? De algumas amigas da Janaína, por exemplo, e que elas não tinham esse conhecimento e faziam uso. E às vezes não tem, às vezes até é um bloqueio para falar desse assunto, né? Sim. E de repente a Janaína, sabendo do conhecimento da importância, uma pessoa recém-casada, Aham. e que depois já escutava-se que a pessoa tomava desde jovem, né? Só que isso, falta essa comunicação. Você tem sentido isso? Sim, até não só relacionado a esse fator, mas também relacionado à menopausa. A menopausa também, A né? paciente até falou assim, na consulta essa semana, doutora, parece assim que a gente é proibido de falar, né? Proibido de falar sobre a menopausa, porque se você falar sobre a menopausa, você está ficando velha. Ah, entendi. Não querem Nossa, assumir a idade. nossa, você tá ficando velha então, porque eu nem sinto isso. Sim, entendi. Entendeu? E às vezes tá até sentindo, mas não se sente confortável de Você falar. tem que aceitar a realidade, né? Sim. É que nem aquela mulher que fala, não quero falar minha idade. É igual aquela história, porque assim, hoje uma mulher de 50 anos é totalmente diferente de uma mulher de 50 anos Olha, é de nítido, anos é atrás. nítido, é nítido. Eu lembro dos meus avós quando eu era criança, e hoje eu vejo a minha sogra, minha mãe. Sim, Não é outra vida, é outra vida. né? E assim, eu tenho até uma postagem que tem assim, no jornal Globo, de 50 anos atrás, o jornal tem um título: Ônibus invade casa de velhinha de 42 anos. Meu Gente, Deus. Eu vi esse post, eu vi. 42 anos? Não! Então, hoje eu vou fazer 47 Sim, e eu acho que eu nunca estive tão bem, entendi. né? Eu olho lá atrás quando eu tinha 35, hoje eu tenho mais Eu energia, tenho mais 47 pique, também. mais ânimo para Sim. trabalhar, para produzir, Com certeza, né? é outra Libido, realidade. Né? tudo. E o que mudou isso? O que fez com que a população rejuvenescesse tanto? O que Eu você acho considera? que é justamente essa questão de atividade física, alimentação e olhar também para modulação hormonal. E no caso, a geração passada foi um pouco mais sofrido, né? Sim, Tanto profissionalmente, nada. tudo. Se você for olhar sobre a tecnologia, os avanços, como era a vida, era É. muito trabalhoso Era no muito passado. trabalhoso, né? era Muita muito gente com difícil. exposição ao sol, Sim, sem proteção, sem proteção. isso mesmo. Então mudou bastante coisa, melhorou muito, né? Graças a Deus. Com certeza. A gente está usufruindo hoje, né? Dessa nova realidade, né? Sim. Do que você viu no Congresso, você gostaria de repente passar para os nossos telespectadores aqui o que você mais chamou atenção na sua área? Olha, são vários pontos, mas a aula do Dr. Alan foi maravilhosa, principalmente quando ele... O Alan é o português? O Alan não, é o doutor de Salvador. De Salvador. É Isso, Alan do aquele- que é o nome dele? Alan Coutinho. É o que Coutinho. estava com o pé fraturado. Ah, tá. E aí ele disse assim, abriu a apresentação dele, testosterona não é só libido. E não é só libido mesmo. A paciente vem referindo melhora da cognição, melhora do foco para trabalhar, para fazer as coisas, ter mais energia, mais ânimo. Sim. Porque a pessoa relaciona muito testosterona com a relação sexual, né? E não é só isso. E não é isso, né? Não. Esse é uma das... Um dos benefícios, sim, um né? dos benefícios. Mas não é só isso. Entendi. E assim, toda essa ajuste dessa modulação hormonal, porque não é só entrar com hormônio, porque essa paciente pode sangrar, Sim. essa paciente pode ter algum efeito. Eu sempre penso que o menos é sempre mais. É verdade. Então, quando a gente entra no nosso cálculo ali, eu sempre puxo para o menos. Sim. Porque
é mais fácil depois ajustar do que retirar, então a Sim, gente sempre tem que pensar nessa matemática. E essa matemática é muito difícil, e aqui no sim, no congresso a gente tem esse refinamento, sim, né, desses perfis de pacientes que podem sangrar, que às vezes não sentiu melhora com aquela quantidade de hormônio, o que que nós podemos ajustar. Então, esses sim. congressos são importantes para fazer esse refinamento, Legal. porque o beabá todo mundo sabe, né, mas esse refinamento que é o mais importante, que é o feeling, né, Sim, da é da verdade. coisa. Mas olha, doutora, eu fico muito contente e feliz de haver profissionais como você, com uma comunicação tão aberta, tão empática com seus pacientes, Obrigada. e que com certeza eles se sentem acolhidos diante de tanta informação que vocês passam para eles, que com certeza elas se beneficiam em muito. Né? Sim, Salva casamentos, salvam vidas, prolongam. sim, Longevidade não é só viver mais, é isso, ter qualidade, né, de vida também isso. durante essa jornada, né? Eu sempre falo para as pacientes, assim, que a gente não está pensando nela agora com 50 anos. E quando ela tiver 80 anos, a estimativa de vida é em torno É, de 85, 90 anos. com certeza. Então, ela vai estar lúcida, ela vai estar orientada, ou ela vai estar É numa verdade. cadeira de roda, ela vai estar dependendo dos outros. Então, essa Então, escolha é feita tudo agora, com certeza. né? Não é de quando acontecer querer ter e tá resolvido. Pô, Mas olha, doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Estamos eu que finalizando aqui agradeço. a nossa entrevista, mas com certeza num próximo evento espero te ver de novo e que com Sim. certeza você já é a nossa convidada. Ai, muito Tá obrigada. bom? E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso 2026 de Hormonologia com a doutora Sirlene. Muito obrigado. E assim, logo teremos mais informações, mais entrevistas, mais conteúdos de qualidade para você da área da saúde.